Oi, gente! Então, para fazer essa bolsa, nós vamos precisar de 5 rolos do fio cisne natural 6 cabos da Linhas Corrente. Eu vou usar esse daqui, que é o teste 465, e a cor é a cor 00051. Vou usar aqui a agulha de 4,5, mas pode ser uma agulha de 5 milímetros também. Nós vamos iniciar fazendo 2 quadrados desse daqui. Cada quadrado desse tem 30 centímetros de medida aqui dos lados. Feito 2 quadrados desse, depois nós vamos fazer as laterais e o fundo da bolsa, que vai ser uma peça única em formato retangular, certo? Tendo as 3 partes prontas, nós vamos só costurar aqui, unindo as 3 partes e finalizar a bolsa. Então, nós vamos iniciar fazendo esse quadrado primeiro. Eu vou tecer essa bolsa com fio duplo, mas dá para tecer com fio único também. A diferença é que com fio duplo, a peça vai crescer mais rápido. Mas quem quiser tecer com fio único, não dá diferença na estruturação, porque é um modelo grande, um modelo que fica mais maleável mesmo. A diferença é que vai precisar fazer mais carreiras usando a lógica que eu explico na aula. Então, usando a lógica de aumentos, vocês conseguem fazer no tamanho que vocês quiserem, certo? Então, como eu vou usar fio duplo, eu vou pegar aqui a ponta do fio aqui da parte de fora e lá na parte de dentro do rolo, eu vou puxar aqui a pontinha do fio de dentro. E aí, eu vou tecer unindo essas duas pontas, sempre com esses 2 fios juntos aqui, certo? Nós vamos iniciar, então, com o círculo mágico. Dentro do círculo mágico, nós vamos colocar pontos meio alto com uma correntinha de intervalo entre eles. Vai ser aqui um total de 8 pontos meio alto com essas correntinhas entre cada ponto. Então, coloca a agulha dentro do círculo, laça o fio e vamos iniciar com 3 correntinhas. 1, 2 e 3. A terceira correntinha vai representar a correntinha de espaço entre um ponto e outro. E as outras duas, o ponto meio alto. Então, laça o fio agora, coloca a agulha dentro do círculo e faz ponto meio alto. O ponto meio alto é aquele que fica 3 laçadas na agulha, laça e passa de uma vez só. Agora, faz correntinha de espaço, laça o fio, coloca dentro do círculo e faz ponto meio alto. Correntinha de espaço, laça, coloca dentro do círculo, ponto meio alto. E vamos repetir nessa sequência. No total aqui, vão ser 8 pontos meio alto com uma correntinha entre eles. Então, vai dar um total de 16 pontos, se for contar um a um. Vou fazer aqui correntinha e o meu último ponto meio alto. Completamos, então, aqui um total de 16 pontos. Vou puxar esse fiozinho aqui mais curto para fechar aqui o buraquinho do círculo. E agora, eu vou colocar a agulha bem aqui na terceira correntinha do início da carreira. Primeira, segunda, na terceira correntinha, coloca a agulha e fecha com ponto baixíssimo. Pronto! Agora, vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, vamos fazer aqui 1, 2 correntinhas de subida. E esses espaços que se formaram entre os pontos aqui, nós vamos colocar a agulha neles e fazer pontos também. Então, essa correntinha que fizemos vai representar o primeiro ponto meio alto. Nesse primeiro espaço, nós vamos colocar um total de 5 pontos meio alto. Então, esse representou o primeiro, laça o fio e faz mais 4 aqui dentro. 2, 3 e 4. Com a correntinha, 5. Vem no próximo espaço e vamos intercalar com apenas um ponto baixo. Laça o fio, no próximo espaço, 5 pontos meio alto. 3, 4 e 5. No próximo espaço, ponto baixo. Laça, no próximo espaço, 5 pontos meio alto. 3, 4 e 5.
No próximo espaço, ponto baixo. No próximo, 5 pontos meio alto. Quatro e 5. No último espaço que nós temos bem aqui, depois do último ponto, nós finalizamos com um ponto baixo, certo? Então, vamos fechar essa carreira e partir para a próxima. Eu vou fechar bem aqui, olha, tem a primeira, a segunda, na terceira correntinha, laça e fecha com baixíssimo. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer os pontos nos pontos baixos da carreira anterior. Então, eu tenho aqui um ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo e ponto baixo. Nós vamos fazer aumentos nesses pontos. E entre um ponto e outro aqui, nós vamos fazer correntinhas, certo? Então, vamos lá. Aqui eu vou começar com 1, 2, 3, 4 correntinhas. 2 vai representar o primeiro ponto meio alto. As outras 2 vai ser de intervalo com o próximo ponto. E como eu falei que nós vamos colocar a agulha nos pontos baixos, nós vamos então laçar o fio e logo abaixo dessa correntinha tem esse ponto baixo aqui. É aqui que nós vamos iniciar, certo? Olha, correntinha e o ponto baixo. Coloca bem no centro do ponto, laça o fio e faz ponto meio alto. Assim. Então, as 2 primeiras correntinhas representam o primeiro ponto, as outras 2, um espaço entre esse primeiro ponto com o segundo. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Laça o fio, coloca a agulha no mesmo lugar, no ponto baixo, bem no centro, e faz ponto meio alto. Agora, faz 2 correntinhas, laça e faz ponto meio alto, no mesmo lugar. Então, fizemos um total aqui de 4 pontos meio alto com as correntinhas de intervalo entre eles. Então, se formou um joguinho aqui e em todos os pontos baixos nós vamos fazer esse mesmo joguinho. Para chegar no próximo ponto baixo aqui, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Laça o fio, já vem direto no centro do próximo ponto baixo e faz mais um joguinho desse que eu mostrei para vocês. Ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas agora, ponto meio alto, 2 correntinhas e o último ponto meio alto. Finalizamos mais um joguinho aqui de pontos. Agora, faz 3 correntinhas para chegar no próximo ponto baixo. Laça o fio, vem direto no próximo ponto baixo, bem no centro do ponto, e inicia mais um joguinho aqui. Ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto. Faz 1, 2, 3 correntinhas, laça, vem aqui no próximo ponto baixo e inicia novamente aqui. Ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto. Uma, 2, 3 correntinhas e fechamos a carreira. Nós vamos fechar bem aqui, olha. Tem a primeira, a segunda, na terceira correntinha, coloca a agulha e fecha com baixíssimo. Prontinho. Aí, nosso quadrado já vai tomando a forma, olha as pontinhas aqui. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer aqui 1, 2 correntinhas de subida. Nesses espaços que nós temos aqui, vamos colocar pontos, sendo que nesse primeiro espaço nós vamos colocar um total de 5 pontos meio alto. A correntinha vai representar o primeiro, então vou colocar mais 4 aqui dentro. Laça, coloca dentro do espaço, faz 1, no mesmo lugar, 2, no mesmo lugar, 3 e 4.
No próximo espaço, nós vamos colocar apenas um ponto baixo. Laça o fio. No próximo espaço, vamos repetir mais 5 pontos meio alto aqui dentro. 2, 3, 4 e 5. Aqui, nós temos as correntinhas. Logo abaixo dela, nós temos a carreira anterior com aqueles 5 pontos meio alto. Vamos contar aqui, 1, 2, no terceiro ponto meio alto, coloca a agulha aqui e vamos fazer um ponto baixo. Laça o fio e faz ponto baixo. Essa correntinha que nós temos aqui dessa carreira atual ficou no meio do ponto baixo. Tá vendo? O ponto baixo cobriu ela, certo? Agora, nós vamos direto nesse próximo espaço e fazer mais 5 pontos meio alto aqui dentro. Então, laça o fio, faz 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo espaço, ponto baixo. Laça, no próximo espaço, mais 5 pontos meio alto. E 5. Aqui nós temos as correntinhas e vamos fazer aquele ponto baixo na carreira anterior. Conta 1, 2, no terceiro ponto, faz ponto baixo. Laça o fio, vem direto no próximo espaço e mais 5 pontos meio alto aqui dentro. 2, 3, 4 e 5. No próximo espaço, ponto baixo. Laça, mais 5 pontos meio alto no próximo espaço. 2, 3, 4 e 5. Aqui, ponto baixo no terceiro ponto da carreira de baixo. 1, 2, 3, cobrindo a correntinha que nós temos aqui em cima. Laça e repete a mesma coisa. No próximo espaço, 5 pontos meio alto. 4 e 5. No próximo espaço, ponto baixo. No próximo espaço, mais 5 pontos meio alto. E aqui conta 1, 2, 3. No terceiro ponto, coloca a agulha e faz ponto baixo. E aí, finalizamos essa carreira. Nós vamos agora fechar com ponto baixíssimo no primeiro, aqui tem a primeira correntinha, a segunda, na terceira correntinha, coloca a agulha e fecha com baixíssimo. E agora, vamos partir para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos iniciar aqui fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas. As duas primeiras vão representar o primeiro ponto meio alto. As outras duas vai ser um intervalo com o próximo, tá? Nós temos aqui o ponto baixo logo abaixo da correntinha. Nesse ponto baixo, nós vamos fazer um ponto meio alto aqui. Então, laça o fio, coloca bem no centro dele, laça e faz ponto meio alto. Assim, tá? Para ficar mais fácil, quem quiser pode usar marcadores aqui nas 4 pontas, para a gente saber que nessas 4 pontas do nosso quadrado, nós vamos fazer aumentos. Então, nós temos aqui esse ponto baixo dessa ponta, temos aqui esse ponto baixo da outra ponta, ponto baixo da outra ponta e o ponto baixo aqui dessa última ponta. Assim, certo? Esses pontos baixos que ficam aqui entre eles, nós vamos fazer esse Vzinho aqui que eu acabei de fazer aqui no início da carreira. Para chegar desse Vzinho para esse ponto baixo, nós vamos fazer aquelas 3 correntinhas, tá? Então, aqui, Vzinho, 3 correntinhas, aumento.
E esse aumento vai ser aquele joguinho de pontos que nós fizemos na carreira anterior. Bom, então vamos lá. Fizemos aqui um Vzinho. Agora faz 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Laça o fio. Aqui onde eu tenho o marcador, nós vamos fazer um joguinho. Então, coloca a agulha, faz ponto meio alto, 2 correntinhas, no mesmo lugar, ponto meio alto, 3 correntinhas agora, no mesmo lugar, ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto. Esse joguinho vão ser sempre aqueles 4 pontos meio altos com as correntinhas de intervalo, tá? Nessa sequência aqui. Bom, agora, para chegar no próximo ponto baixo aqui, nós vamos fazer as correntinhas. Então, faz 1, 2, 3 correntinhas, laça o fio, vem no próximo ponto baixo e aqui nós vamos fazer um Vzinho. Então, coloca a agulha, faz ponto meio alto, 2 correntinhas, laça e mais um ponto meio alto aqui dentro. Agora, nós temos aqui o próximo ponto baixo com o marcador. Então, aqui nós vamos fazer aquele joguinho de aumentos. Para chegar nele, vamos fazer 3 correntinhas. Laça, tira aqui o marcador. Laça, coloca a agulha bem no centro e faz um ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto. Assim. Agora, faz 3 correntinhas, laça, vem no próximo ponto baixo e faz um Vzinho. Fiz aqui um ponto meio alto, 2 correntinhas, laça e coloca a agulha no mesmo lugar e faz outro ponto meio alto. Então, fiz aqui o Vzinho, agora faz 1, 2, 3 correntinhas, laça. Aqui no próximo ponto baixo, nós vamos fazer um joguinho. Então, coloca a agulha bem no centro do ponto, faz ponto meio alto, 1, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto. Agora, faz 3 correntinhas, laça, no próximo ponto baixo, um Vzinho aqui. Então, faz ponto meio alto, 2 correntinhas, laça, no mesmo lugar, ponto meio alto. E agora, nesse ponto baixo aqui, o joguinho com aumentos. Então, faz aqui 3 correntinhas, 1, 2, 3, laça o fio, vem aqui no próximo ponto e faz ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto. Assim. E para fechar essa carreira, 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Aí, nós vamos fechar bem aqui, olha, tem a primeira correntinha, a segunda, na terceira correntinha, coloca a agulha e fecha com baixíssimo. Assim, tá? E vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos iniciar aqui nesse primeiro espaço fazendo 5 pontos meio alto.
Então, faz 2 correntinhas de subida, elas já vão representar o primeiro ponto, laça, coloca a agulha no espaço e faz 5 pontos meio alto aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui nós temos as correntinhas. Então, sempre pegando aqui o terceiro ponto da carreira anterior e faz um ponto baixo cobrindo essas correntinhas. Certo? Laça o fio, vem direto no próximo espaço e faz mais 5 pontos meio alto aqui dentro. 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo espaço, faz um ponto baixo. Laça o fio, vem no próximo espaço e mais 5 pontos meio alto. Ou seja, nós estamos repetindo a mesma sequência de pontos que já fizemos nas carreiras anteriores. 2, 3, 4 e 5. Aqui nós temos o primeiro, segundo, no terceiro ponto, coloca a agulha e faz o ponto baixo. Aí, laça o fio. Nesse espaço onde tem um Vzinho, nós vamos colocar 5 pontos meio altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Conta aqui, 1, 2, no terceiro ponto, faz um ponto baixo. Laça o fio, vem aqui nesse espaço, e aqui nesse joguinho nós vamos fazer 5 pontos meio alto, um ponto baixo, mais 5 pontos meio alto nesse outro espaço. 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse próximo espaço, faz um ponto baixo. Laça no próximo espaço, mais 5 pontos meio alto. E 5. Aqui, conta 1, 2, no terceiro ponto, coloca a agulha e faz um ponto baixo. Laça, temos o Vzinho. Aqui no meio, nesse espaço, mais 5 pontos meio alto. 1, 2, 3, 4 e 5. Conta 1, 2, no terceiro ponto, faz ponto baixo. Laça, no próximo espaço aqui, faz 5 pontos meio alto. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, aqui, ponto baixo, 5 pontos meio alto, ponto baixo no terceiro ponto da carreira anterior, 5 pontos meio alto no Vzinho, ponto baixo no terceiro ponto da carreira anterior, 5 pontos meio alto, um ponto baixo, 5 pontos meio alto e vamos seguindo assim, como eu mostrei para vocês, tá? Eu vou finalizar então essa carreira e assim que eu chegar aqui no finalzinho, eu já retorno. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira e vou finalizar aqui com um ponto baixo no terceiro ponto da carreira anterior. E aqui nós vamos fechar na primeira, segunda, na terceira correntinha, coloca a agulha e faz um ponto baixíssimo. Certo? Bom, finalizamos essa carreira. Quem quiser colocar os marcadores nos pontos baixos aqui das pontas, para ficar mais fácil de entender onde faz os joguinhos, pode colocar. Olha, coloquei nessa ponta, onde tem o ponto baixo aqui. Na outra ponta, já vou procurar um ponto baixo aqui, olha. Olha ele aqui. Aí, já coloca outro marcador. Tem a outra ponta aqui, procura outro ponto baixo, ó. Olha ele aqui, coloca o marcador. E, por fim, na última ponta, outro marcador. Vendo?
Então, coloquei aqui nos pontos baixos das pontas. Onde tem os pontos baixos aqui, que não tem os marcadores, nós vamos fazer aquele Vzinho, certo? E entre aqui um joguinho para chegar no Vzinho, sempre aquelas 3 correntinhas. Vzinho, para chegar no próximo Vzinho, 3 correntinhas. 3 correntinhas, e assim vai, certo? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar aqui, então, fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas, laça o fio, bem no ponto baixo, que está aqui embaixo dessas correntinhas, coloca a agulha no centro do ponto e faz mais um ponto meio alto aqui. Então, fizemos o primeiro Vzinho aqui, olha, certo? Agora, faz 1, 2, 3 correntinhas, laça, pula todos esses pontos meio alto, vem direto no próximo ponto baixo, bem no centro do ponto, e faz mais um Vzinho aqui. Ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto. Assim. Faz 1, 2, 3 correntinhas, laça. Aqui eu tenho o marcador, onde é a ponta do meu quadrado. Aqui eu vou fazer aquele conjunto de pontos. Então, coloca a agulha bem no centro, aqui do ponto baixo, e faz aquele joguinho lá, que é um ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto. Assim. Agora, para chegar no próximo ponto baixo, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Laça, coloca a agulha no centro do ponto, faz um Vzinho aqui. Ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto no mesmo lugar. 3 correntinhas, 2, 3, laça, vem no próximo ponto baixo, mais um Vzinho aqui. Ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto. 3 correntinhas, laça, aqui onde tem o marcador, aquele joguinho de pontos, que vai ser nosso aumento, tá? E é isso, gente. Então, nós vamos seguindo aqui toda essa carreira, desse mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Onde tem marcadores são os joguinhos de pontos. Onde tem só aqui o ponto baixo entre os marcadores, faz o Vzinho, certo? E as 3 correntinhas de intervalo entre eles, tá bom? Então, eu vou finalizar essa carreira e já retorno aqui com vocês. Então, eu estou chegando aqui no finalzinho da carreira. Fiz aqui as 3 correntinhas de espaço aqui, do último joguinho pro início aqui da carreira que fizemos um Vzinho. E aqui nós vamos fechar com ponto baixíssimo na primeira, segunda, na terceira correntinha, coloca a agulha, laça e fecha com baixíssimo. Prontinho. E agora vamos subir para a próxima carreira. Faz aqui 1, 2 correntinhas de subida. Nesse primeiro espaço que tem aqui, vamos colocar 5 pontos meio alto, sendo que a correntinha representou o primeiro ponto. 2, 3, 4 e 5. No terceiro ponto, coloca a agulha e faz ponto baixo. Terceiro ponto da carreira anterior, cobrindo a correntinha dessa carreira. Aqui, eu tenho aquele espaço do joguinho, mais 5 pontos meio alto. 1, 2, 3, 4 e 5. Na carreira anterior, conta 1, 2, no terceiro ponto, faz um ponto baixo. Laça, vem direto aqui no próximo espaço, 5 pontos meio alto aqui, 2, 3, 4
e 5. No próximo espaço, faz um ponto baixo. No próximo, mais 5 pontos meio alto. 2, 3, 4 e 5. Aqui no primeiro, segundo, terceiro ponto da carreira anterior, faz ponto baixo. E assim por diante, olha. Onde tem aqui os espaços do Vzinho, sempre 5 pontos meio altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, no primeiro, segundo, terceiro ponto meio alto, ponto baixo. Aqui, 5 pontos meio alto. Ponto baixo na carreira anterior, no terceiro ponto. Nesse joguinho, sempre 5 pontos meio alto, 1 ponto baixo, 5 pontos meio alto. Ponto baixo no terceiro ponto da carreira anterior. E assim por diante, até chegar no finalzinho da carreira, tá? Do jeito que eu mostrei pra vocês. Chegando no finalzinho, já retorno aqui. Então, eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, fiz o último ponto baixo aqui, pegando o terceiro ponto da carreira anterior. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui na primeira, segunda, terceira correntinha do início da carreira e finalizamos. Bom, agora na próxima carreira, nós vamos iniciar aqui com 1, 2, 3, 4 correntinhas e vamos fazer um Vzinho nesse ponto baixo que está bem embaixo dessas correntinhas. Então, laça o fio, coloca a agulha no centro do ponto e faz ponto meio alto. Iniciamos com um Vzinho aqui, certo? Então, podemos usar os marcadores novamente, né? Porque aqui vai ser Vzinho, correntinhas, Vzinho, correntinhas, Vzinho, correntinhas. E aqui na quina, onde tem o ponto baixo, vai ser aquele joguinho com aumentos. Aí, aqui nós temos correntinhas, Vzinho, correntinhas, Vzinho, correntinhas, Vzinho. E aqui na quina, o joguinho. E vamos marcando aqui, olha, na quina, joguinho, e na última quina, mais um joguinho. Certo? Então, vamos seguindo da mesma forma que eu mostrei pra vocês, nas carreiras de baixo. Vou fazer um pedaço aqui junto, né? Então, fiz aqui um Vzinho, faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no próximo ponto baixo, faço mais um Vzinho aqui. Ponto meio alto, 2 correntinhas e mais um ponto meio alto. Fiz mais um Vzinho. Faço 3 correntinhas. Outro Vzinho já colocando a agulha direto no próximo ponto baixo. Ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto. Certo? Aí, faz 3 correntinhas. E eu tenho aqui o marcador. Aqui, nós vamos fazer aquele joguinho de pontos. Então, laça o fio, vem direto aqui no centro do ponto. E aqui, faz ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto. Certo? E aqui a mesma coisa. 3 correntinhas, Vzinho, 3 correntinhas, Vzinho e assim por diante. Chegou no marcador, faz esse mesmo joguinho, tá? E vai repetindo essa sequência. Chegando aqui no finalzinho da carreira, eu já retorno com vocês. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira e vou fechar com ponto baixíssimo aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha. E agora, vamos subir para a próxima. Faz 2 correntinhas de subida. Aí, dentro desse espaço, vamos colocar 5 pontos meio alto. A correntinha de subida representou o primeiro ponto. Aí, vou fazendo o restante aqui até dar 5.
e 5. Na carreira anterior, conta 1, 2, 3. No terceiro ponto, coloca a agulha e faz um ponto baixo. Laça o fio, vem direto no próximo espaço e coloca mais 5 pontos meio alto aqui. Conta 1, 2, 3 pontos da carreira de baixo e faz ponto baixo. Laça, vem no próximo espaço e mais 5 pontos meio alto aqui. Conta 1, 2, 3 pontos da carreira de baixo e faz ponto baixo. Laça o fio, vem direto no próximo espaço. Aqui é aquele joguinho. Vamos fazer 5 pontos meio alto, 1 ponto baixo no próximo espaço, mais 5 pontos meio alto no outro espaço. Então, vou fazendo aqui, sempre seguindo dessa forma que eu mostrei para vocês. A única coisa que muda aqui é a quantidade que nós fazemos aqui nesses vezinhos, né? Nos espaços dos vezinhos. A cada carreira que nós vamos fazendo, vai aumentando essa quantidade de vezinho aqui, entre as pontas do nosso quadrado, tá? E do resto não muda nada, certo? Então, é uma trama que dá para adaptar para qualquer tamanho de square, qualquer tamanho de quadrado. Bom, então, eu vou fazendo aqui, chegando no finalzinho da carreira, eu já volto com vocês. Estou chegando aqui no finalzinho, vou fazer meu ponto baixo aqui no terceiro ponto da carreira anterior e vou fechar aqui no terceiro ponto, aqui na terceira correntinha, com ponto baixíssimo. E vamos subir para a próxima. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vamos iniciar com aquele Vzinho no ponto baixo que tem logo aqui embaixo. Laça o fio, coloca a agulha no centro do ponto e faz ponto meio alto. Aí, faz 3 correntinhas, laça, vem no próximo ponto baixo, faz o Vzinho, que é o ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto, sempre colocando a agulha no centro do ponto, certo? Aí, faz 3 correntinhas, laça, vem direto no próximo ponto baixo e faz aqui o Vzinho. E vai fazendo os Vzinhos até chegar na quina, onde tem aqueles pontos baixos da quina, que no caso é esse aqui. Aí, pode até colocar os marcadores, né? Como eu expliquei pra vocês, pra ficar mais fácil, né? Da gente se atentar e saber onde que vai fazer aqueles joguinhos. Então, vem aqui em cada quina, procura o ponto baixo e coloca o marcador. Então, terminei um Vzinho, faz aqui 3 correntinhas, laça, vem no centro do próximo ponto, faz ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto. 3 correntinhas, laça, vem aqui no próximo ponto baixo. Aqui eu tenho o marcador, então eu vou fazer aquele joguinho de pontos. Coloca a agulha no centro do ponto. Inicia com um ponto meio alto, 2 correntinhas, ponto meio alto, 3 correntinhas, ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto. E agora vamos repetindo toda essa sequência, toda essa carreira. Lembrando que terminou de fazer um joguinho, faz 3 correntinhas de intervalo para poder chegar no próximo ponto baixo. E sempre nesses pontos baixos onde não tem os marcadores, a gente faz o Vzinho, que é o ponto meio alto, 2 correntinhas e ponto meio alto, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui, assim que eu chegar no finalzinho dessa carreira, eu já retorno com vocês. Então, eu estou chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui as 3 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo aqui na primeira, segunda,
terceira correntinha. Vou subir com uma, duas correntinhas e vamos iniciar a próxima carreira, que é aquela em que colocamos 5 pontos meio alto nos espaços, um ponto baixo aqui pegando o terceiro ponto da carreira anterior. E aí, vamos repetindo essa sequência. Quando chega aqui nesses joguinhos das pontas, é 5 pontos meio alto, um ponto baixo, 5 pontos meio altos. E aqui continua, um ponto baixo pegando aqui o terceiro ponto da carreira anterior, 5 pontos baixos, ponto baixo e assim por diante, tá? Vou fazer aqui um pedaço com vocês. Então, eu comecei com a correntinha, 2 correntinhas, laça o fio, no mesmo espaço que tem aqui embaixo da correntinha, vamos fazendo pontos meio alto até completar 5 pontos. A correntinha representou o primeiro ponto, então, vou fazendo mais 4 aqui dentro. Aí, completou 5 pontos. Vem aqui no terceiro ponto da carreira anterior, faz ponto baixo. Laça, mais 5 pontos aqui no vizinho. E assim por diante, tá? Quando chegar lá na ponta, nós vamos fazendo aquela sequência que eu falei pra vocês. Vou fazendo aqui, chegando no finalzinho, já retorno com vocês. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz aqui ponto baixo. E na primeira, segunda, na terceira correntinha aqui, eu vou fechar a carreira. Ponto baixíssimo, sobe 1, 2, 3, 4 correntinhas. No ponto baixo, que está bem embaixo aqui da correntinha, laça o fio, coloca a agulha no centro e faz um Vzinho aqui. Essa é aquela carreira de Vzinhos, né? Vamos fazendo os Vzinhos aqui, nos pontos baixos. Entre um Vzinho e outro aqui, faz a correntinha para chegar até ele, Vzinho, correntinha, Vzinho, faz a correntinha, Vzinho. E as correntinhas sempre 3 correntinhas. Chegou aqui na quina, nós temos aquele conjuntinho aqui, né? Aqui, nós vamos colocar o marcador bem aqui no ponto baixo, que fica aqui na quina, porque aqui nós fazemos aqueles joguinhos de pontos, né? Nos aumentos. Então, procura aqui o ponto baixo, coloca o marcador nele. E aí, coloquei aqui os marcadores, então. Então, vamos fazendo assim, tá? Fiz aqui um joguinho. Então, faz aqui 3 correntinhas para chegar no próximo ponto baixo. E sempre fazendo os Vzinhos aqui dentro, né? Que é um ponto meio alto, 2 correntinhas e um ponto meio alto. E vai seguindo assim, tá? Chegou aqui, onde nós temos o marcador, nós fazemos aquele joguinho, então, que é um ponto meio alto, 2 correntinhas, um ponto meio alto, 3 correntinhas, um ponto meio alto, 2 correntinhas e finaliza com o quarto ponto meio alto. Igual fizemos aqui nas carreiras anteriores, tá certo? Então, eu vou finalizar essa carreira e já retorno com vocês. Bom, cheguei aqui no finalzinho da carreira, terminei aqui com as 3 correntinhas. E aqui eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Daqui em diante, vocês podem ir adaptando, tá? Se quiser um quadrado maior, é só seguir essa lógica de aumentos que eu fui passando para vocês, com essa sequência de pontos. E aí, vocês vão adaptando o tamanho que vocês desejam para a bolsa também. Até agora, o meu quadrado chegou em 27 centímetros aproximadamente. Como o nosso quadrado tem 30 centímetros de medida, eu vou fazer agora 2 carreiras em pontos baixos, contornando aqui toda a peça, tá? Mas, quem está fazendo com fio diferente ou tamanho diferente da minha bolsa, vocês vão adaptando aí o tamanho também, tá bom? Bom, então agora, nós vamos fazer o seguinte, finalizei a carreira, faz uma correntinha de subida. Dentro desses espaços aqui, nós vamos colocar um ponto baixo. Então, coloca a agulha no espaço e faz um ponto baixo. Aqui, nós vamos colocar pontos pegando os pontos da carreira de baixo. E nós vamos pegar os 3 pontos do meio. Nós temos 5, lembra? Que nós fizemos aqui. Nós vamos desconsiderar o primeiro ponto
Vamos começar a partir do segundo ponto, olha, sempre pegando a alcinha, a correntinha aqui da carreira de baixo. E faz um ponto baixo, envolvendo essa correntinha aqui da carreira atual. Vem no terceiro ponto aqui e no quarto ponto, ou seja, pegamos os pontos do meio, olha, tá vendo? Fizemos 3 pontos baixos. Agora, no próximo espaço, já coloca a agulha direto nele e faz ponto baixo. Aqui também, a partir do segundo ponto, faz 1, sempre pegando a carreira de baixo, 2 e 3. Deixa o último ponto sem fazer. Vem aqui no próximo espaço, ponto baixo. Aqui a mesma coisa, faz mais 3 pontos. 1, 2 e 3. No próximo espaço, um ponto baixo. Aqui também, mais 3. 1, 2, 3. Ponto baixo. Aí, aqui, mesma coisa. 1, 2 e 3. Chegou na quina, nós vamos fazer aqui no primeiro espaço um ponto baixo. No espaço da quina, faz 3 pontos baixos juntos aqui, para poder fazer as pontas do quadrado. Nesse ponto do meio, coloca um marcador, porque na próxima carreira nós vamos fazer aumentos nele também. E aqui segue, no próximo espaço, apenas um ponto. Aqui, 3 pontos. 1, 2 e 3. Um ponto apenas nesse espaço, 3 pontos aqui, e vai seguindo dessa forma. Lá na quina, nós fazemos, então, um ponto baixo aqui, aqui são 3 juntos, coloca o marcador no ponto do meio, um ponto baixo. Segue fazendo a mesma coisa aqui, igual eu mostrei pra vocês. Aqui também, e vai fazendo até chegar no finalzinho da carreira, certo? Chegando aqui no finalzinho, eu já retorno com vocês. Bom, cheguei aqui no finalzinho da carreira. Eu vou finalizar aqui, colocando a agulha na primeira correntinha aqui do início. Faz ponto baixíssimo. Faz uma correntinha para subir. E aqui, nessa última carreira, nós vamos fazendo um ponto para cada ponto, sempre pegando aqui, olha, debaixo da correntinha e fazendo um ponto para cada. Quando chegar aqui, olha, na quina, onde tem um marcador, naquele ponto do meio dos 3 juntos, nós vamos fazer 3 pontos juntos aqui. Então, eu vou fazendo aqui um ponto para cada, aí chegando na quina eu mostro para vocês. Cheguei aqui na quina, onde tem um marcador, vamos colocar 3 pontos juntos aqui. 1, agulha no mesmo lugar, 2, mesmo lugar, 3. Vem no próximo ponto e segue colocando um ponto para cada. Como essa é a última carreira, não precisa colocar o marcador de novo. Aí vamos fazendo, quando chegar no finalzinho da carreira, eu já volto aqui pra gente poder finalizar. Então, eu cheguei aqui no finalzinho, aí aqui é só a gente cortar o fio e arrematar. Corta, puxa todo o fio. Eu vou passar pela primeira correntinha que tem em cima aqui do primeiro ponto baixo. Passa esse fio lá pra trás, depois no meio aqui da última correntinha. Vou colocar a agulha aqui por trás, vou aparecer bem no meio da correntinha e passo esse fio pra arrematar aqui atrás também. E aqui eu vou passar por entre os pontos. Passei aqui, vou pegar só um fio agora e vou dar um nozinho com outro fio. Prontinho, gente, finalizamos. Agora, nós vamos fazer outro quadrado, igualzinho esse daqui, pra gente poder depois costurar na lateral da bolsa. Bom, gente, então agora nós vamos fazer o retângulo, que vão ser aqui as laterais e o fundo da bolsa. Como eu falei pra vocês, ele tem 90 centímetros de comprimento e a largura dele aqui é de 9 centímetros. Nós vamos fazendo aqui carreiras de vai e vem em pontos meio alto.
Vão ser pontos simples mesmo, não precisa pegar a alcinha de trás, vai pegar a correntinha mesmo de cada ponto de base. E nós vamos fazendo até chegar nos 90 centímetros. E aí, nós vamos fazendo até dar essa medida ou 91 carreiras. E cada carreira dessa daqui, nós vamos fazer com 24 pontos, certo? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar fazendo correntinhas. Vamos também trabalhar com o fio duplo aqui, igual fizemos os quadrados da bolsa. E vamos iniciar com um total de 25 correntinhas. Feita aqui 25 correntinhas, como nós vamos trabalhar pontos meio alto, sempre laça aqui o fio antes. Vamos pular a primeira correntinha, coloca a agulha a partir da segunda, laça e faz ponto meio alto. Laça, vem na próxima correntinha, faz ponto meio alto. E aí, vamos colocando aqui um ponto meio alto para cada correntinha até chegar no final. Aí, vai dar um total de 24 pontos meio altos. Então, cheguei aqui no finalzinho da carreira, deu 24 pontos meio altos, faço uma correntinha de subida. Vou trabalhar com uma correntinha de subida, tá? Para ficar mais fechadinho aqui os pontos das laterais. Viro a peça, laça o fio, pula essa correntinha de subida, coloca a agulha na próxima correntinha, agulha sempre debaixo das duas alcinhas da correntinha, laça e faz ponto meio alto. E aí, volta a carreira colocando um ponto para cada, certo? Até chegar lá no finalzinho. Chegou no finalzinho, repete a mesma coisa. Faz uma correntinha de subida, vira a peça e volta a carreira com mais 24 pontos meio altos. E aí, gente, nós vamos fazendo isso até chegar nos 90 centímetros ou a quantidade de 91 carreiras aqui, tá certo? Então, eu vou fazendo, chegando no finalzinho, eu já retorno com vocês. Então, eu cheguei aqui no finalzinho, fiz até chegar na medida que eu passei para vocês, né? Que são os 90 centímetros, deu um total de 91 carreiras. E agora, nós vamos cortar aqui o fio e arrematar. Corta, puxa aqui todo o fio. E aqui, olha, passa pela lateral. Passa um dos fios aqui por alguma alcinha de ponto. E aí, dá um nozinho com a outra ponta de fio. Prontinho. Então, finalizamos aqui a lateral. Agora, tendo as 3 partes prontas, nós vamos costurar aqui, unindo elas, certo? Eu vou pegar aqui um dos quadrados e vou costurar aqui na lateral. Eu vou deixar o fio que eu arrematei para a parte de dentro e eu vou juntar aqui ponta com ponta. Vocês podem até usar marcadores aqui para poder fixar as duas peças e conforme vai costurando, elas não saírem do lugar, olha. Vai fazendo assim, juntando aqui as duas partes. Quando chegar aqui, olha, pontinha com pontinha, coloca outro marcador aqui também. E aí, pode ir fixando em todo o longo aqui da costura, tá? E aí, eu vou começar a costura aqui da ponta. Vou fazer a costura com uma agulha de tapeçaria. Eu passei apenas um fio, não vou fazer com fio duplo, eu vou fazer com um fio apenas. E aqui é pegando uma alcinha da correntinha do quadrado. E aqui a gente pega uma alcinha da lateral, olha. Passa a agulha. Deixa um pedaço aqui de fio pra gente poder arrematar no final. E volta pegando a alcinha aqui do lado, da parte da lateral. E uma alcinha da correntinha do quadrado. E aí, volta novamente o fio. Então, é uma costura bem simples assim, de vai e vem. Depois que passa a agulha de um lado, volta aqui, passando pelo mesmo lado. Sempre pegando uma alcinha de cada. A alcinha da correntinha com a alcinha do ponto da lateral. Certo? E vai fazendo, tá bom? Costura um pedaço, dá uma olhadinha, vê se nada saiu do lugar.
para quando chegar aqui no finalzinho, casar certinho aqui ponta com ponta, certo? Então, vai fazendo assim, olha. Fui lá pro outro lado, agora eu volto, passando do mesmo lado, pegando uma alcinha do ponto da lateral com uma alcinha da correntinha. Para ficar mais fácil, eu passei um pedacinho aqui e já volto novamente antes de puxar todo o fio. Olha. E novamente. Volto aqui e pego aqui. Aí sim, depois de passar algumas vezes, eu vou puxando. Volto, pegando as duas alcinhas, novamente. Eu vou pegando as alcinhas mais próximas aqui, umas das outras. Certo? E vou fazendo essa costura. Chegando aqui no finalzinho, eu já retorno com vocês. Bom, então, cheguei aqui no finalzinho, costurei todo o redor aqui do quadrado. Aqui é só a gente arrematar o fio, puxa ele lá pra parte de dentro. E aqui na parte de dentro, nós vamos arrematando por entre os pontos. Esse outro fio aqui do início, nós também vamos arrematar pra parte de dentro. Prontinho. Agora, só costurar a outra parte, fazendo a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou costurar do jeitinho que eu mostrei pra vocês e já retorno aqui. Bom, então, finalizei aqui a costura dos dois lados, na lateral. Agora, nós vamos fazer um acabamento em todo o redor aqui da abertura da bolsa em pontos baixíssimos. Eu vou começar aqui da lateral, mas pode começar de qualquer lugar. Vou colocar a agulha debaixo da correntinha e com o fio duplo eu vou fazendo aqui um acabamento em ponto baixíssimo. Vou laçar aqui o fio, já coloco na próxima correntinha aqui do lado e vou fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto. Aqui eu tenho a costura. Eu vou fazendo normalmente, pegando aqui as alcinhas. Já tenho aqui, olha, a próxima correntinha passando a costura. E vou fazendo um ponto pra cada. Aí, chegando no finalzinho aqui da carreira, eu já volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, aqui nós vamos cortar o fio e arrematar. Corta, puxa tudo pra frente, passa por debaixo dessa primeira correntinha que tem aqui do início. Leva esse fio lá pra trás. E agora, vamos passar no meio dessa última correntinha que fizemos. Coloquei a agulha no meio da correntinha e vou passar esse fio pra trás também. Aí, aqui pela parte de dentro, nós vamos arrematar. Prontinho, finalizei aqui, arrematei os fios. Agora, nós vamos colocar a alça. Eu vou usar essa alça, é lá da CS Badulax, chama alça Safira. É uma alça bem linda, lá vocês encontram de várias cores. E eu vou colocar cada argola dessa na lateral da bolsa aqui e vou costurar. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que a gente costura com a própria agulha de crochê mesmo. Então, eu posicionei a argola bem aqui no meio da minha lateral, coloquei 2 carreiras para baixo aqui. E aqui, eu vou deixar o fio do rolo para trás, eu vou costurar com o fio duplo também.
Bem aqui na parte de baixo da alça, eu vou colocar a agulha por entre os pontos e lá por trás eu vou laçar o fio, trazendo uma argolinha aqui pra frente. Em seguida, eu vou colocar a agulha um pouquinho mais pra cima da argola da alça, assim, passando aqui por entre os pontos, vou laçar o fio e fazer aqui o primeiro ponto só para iniciar. Agora, vou colocar a agulha no ponto aqui do lado, abaixo da alça também. Lá por trás, vou laçar o fio e vou colocar a agulha aqui em cima também no ponto do lado. Laça e faço aqui um ponto baixo. E vou seguindo, fazendo dessa forma até chegar aqui na lateral da alça. Coloca a agulha no ponto aqui do lado, na parte de baixo, no ponto da parte de cima e faço ponto baixo. Aqui do lado, em cima, e aí eu vou costurando a alça na bolsa, envolvendo ela por entre os pontos. Olha, assim. Vou fazer aqui o último ponto. Aí, aqui é só cortar o fio e arrematar. Vou puxar esse fio todo pra frente e vou levar ele lá pra trás pra poder arrematar por dentro. Aí, já vou arrematar o fio inicial e esse outro que a gente cortou. Prontinho, costuramos aqui uma argola de um lado e agora vamos repetir costurando do outro lado também. Da mesma forma que eu mostrei pra vocês. Eu vou costurar aqui e já retorno. Finalizei então aqui a costura da alça e agora, como sugestão também, nós podemos colocar um botão imantado aqui como fechamento. Tem esse botão costurável, que é lá da CS Badulax. Esse botão, ele vem com as bolinhas aqui, pra gente poder costurar aqui na abertura da bolsa. Olha, é bem simples, igual eu já ensinei vários modelos aqui no canal. E também, pra dar um acabamento final, eu vou colocar a minha etiqueta da Corarte Laser. É uma etiqueta de metal, que já vem com as garrinhas, só pra poder encaixar na bolsa. Eu vou colocar bem aqui na parte de cima, bem no meio, e com um alicate eu vou dobrar as garrinhas aqui pra dentro, certo? Pra quem for costurar o botão, pode tanto colocar o botão pra cima das garrinhas aqui da etiqueta ou pra baixo, certo? Bom, gente, a nossa aula chegou ao fim, eu espero que tenham gostado desse modelo. Muito obrigada e até a próxima!